Você que trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga me espera. Eita, foi forte esse me espera aí. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz assim a versão que está em minhas mãos. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E vivia entre as feras, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, para uma vez mais glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, a DEVEC pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por essa igreja essa noite, salvando, curando, libertando, restaurando, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta somente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Essa mesma passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos ela no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, e no Evangelho de Mateus, também capítulo de número 5. A gente consegue encontrar essa mesma passagem tanto em Mateus quanto em Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos parecidos, trazem muitas vezes a mesma história, só que com pontos de vista diferentes. Eu gosto de imaginar os textos como um culto que está acontecendo aqui. A todo momento, os irmãos da mídia estão aqui filmando de diversos ângulos diferentes. E é assim que os evangelistas registram. Imagine alguém tirando uma foto do altar até o final da igreja, depois alguém tirando uma foto da galeria até o altar, e depois outra pessoa tirando uma foto do meu lado direito para o altar. É o mesmo culto, é o mesmo ambiente, só que são vistos de pontos de vista diferentes. É assim que muitas vezes acontece dentro do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. E olhando tanto para Mateus quanto para Lucas, você consegue ver esse texto com muito mais riquezas de detalhes. É Mateus e Lucas que nos informam que no período que Jesus estava passando pelo deserto, ao final da sua tentação, o tentador se apresenta para ele propondo que transformassem pedras em pães. É Mateus e Lucas que também nos informam que, não dando certo a primeira investida, ele leva Jesus até o pináculo do templo, propondo que ele se lançasse dali de cima, porque Deus ia dar ordem aos seus anjos. São os dois evangelistas, Mateus e Lucas, que nos informam que depois leva ele para um alto monte, propondo que ele dobrasse os joelhos, que se assim ele fizesse, ele lhe entregaria os reinos dessa terra. Tanto Mateus quanto Lucas trazem muito mais riquezas de detalhes desse texto para nós, mas Marcos não. A impressão que temos é que o evangelista Marcos, ele apenas passa por esse texto, e isso é de forma intencional, até por conta do estilo literário de Marcos. Enquanto Mateus
vai focar mais nos ensinamentos de Jesus. Enquanto Lucas vai trazer para nós acerca das suas parábolas, Marcos é um evangelho mais dinâmico. Ele vai falar acerca dos milagres, das ações de Jesus. Dos 35 milagres registrados dentro dos evangelhos, 18 deles estão dentro do evangelho de Marcos. Então, quando você ler o evangelho de Marcos, a impressão que temos é que existe uma velocidade dentro desse texto. Outra marca muito forte do evangelho de Marcos é que, se você ler, como está no início do versículo de número 12, o texto diz: e logo o Espírito o conduziu ao deserto. Esse vocábulo logo se repete por pelo menos 40 vezes dentro do evangelho de Marcos, conectando as narrativas com a outra, trazendo mais dinamismo, trazendo mais velocidade. Então, até pelo estilo literário do evangelista Marcos, ele não vai se deter a tantos detalhes, mas quando você olha para esse texto com um pouco mais de cuidado, ele tem algumas minúcias que você não encontra nos outros evangelhos, e dentre elas é a informação que ele nos dá. Marcos é o único que nos informa que no período de peregrinação, no período enquanto Jesus estava se separando, enquanto ele estava jejuando, enquanto ele estava se consagrando, ele não estava ali sozinho. Marcos é o único que nos informa que ele vivia entre as feras. Essas feras aqui não são espirituais, essas feras aqui, elas são literais. Provavelmente a Bíblia está falando de hienas, leões e chacais, que eram animais regionais da Palestina. Pelo menos 2/3 do Antigo Testamento se reportam a esse tipo de animais. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que enquanto Jesus estava jejuando, ele precisou dividir o ambiente com leões. Enquanto Jesus estava cumprindo o propósito, ele precisou dividir o ambiente com hienas. Enquanto Jesus estava se consagrando a Deus, ele precisou aprender a viver entre os chacais. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que não era necessário ele estar num ambiente tão hostil assim para cumprir um propósito divino. Não seria necessário, porque quando nós lemos o livro dos Salmos, a Bíblia diz que ele é o Senhor dos exércitos. A etimologia da palavra no hebraico está literalmente no plural. Deus não é Deus de um exército. Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Deus, ele tem mais de um exército à sua disposição. E quando você olha para as páginas sagradas da Bíblia, você percebe que existem pelo menos 3 exércitos que estão à disposição de Deus dentro das sagradas escrituras. Quando você olha para a Bíblia, um dos primeiros exércitos que você vê se manifestando são os homens. Os homens fazem parte do exército de Deus. A igreja faz parte do exército de Deus. E a nação de Israel também era tida como um dos exércitos de Deus. Êxodo capítulo de número 12, quando a Bíblia fala sobre a saída dos hebreus de dentro do Egito, a Bíblia diz que Deus arrancou dali, Deus tirou dali os seus exércitos. Ou seja, eles entraram no cativeiro no Egito como pastores agricultores, viveram por cerca de 400 anos como escravos, mas quando Deus tira eles como um exército poderoso. O processo aperfeiçoou. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, diz a Bíblia que Davi diz para o gigante: tu vens a mim com espada em lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. A nação de Israel, ela era tida como um dos exércitos de Deus. A igreja também é um exército de Deus que milita na terra dos viventes. A igreja chega aonde o poder público não chega. A igreja atua muitas vezes aonde a segurança não atua. A igreja é um agente poderoso nessa terra que caminha aqui cumprindo os propósitos de Deus sobre essa terra. É a Bíblia quem diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. A igreja é um exército poderoso de Deus.
O segundo exército de Deus são os anjos. Os anjos fazem parte do exército de Deus. Quando você lê a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz na carta aos Hebreus, e os anjos são seres ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eu e você, a igreja. Salmo de número 91, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar e para te livrar de todo mal. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que Deus só precisou de um anjo e destruiu 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Por quê? Porque os anjos trabalham para Deus. Os anjos fazem parte do exército de Deus. Segundo, o terceiro exército de Deus seria a natureza. A natureza também está a serviço de Deus. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe a natureza trabalhando para o Criador. Quem aqui não se lembra quando Deus percebeu que existia um povo que não queria mais ouvir a sua voz, que não queria mais obedecer os seus preceitos, que estava com seu coração distante do altar? Deus mandou um dilúvio, Deus mandou uma grande chuva para sentenciar a humanidade que havia decidido caminhar distante de Deus. Por quê? Porque a natureza trabalha para Deus. Quem aqui não se lembraria quando Deus decidiu arrancar a nação de Israel de dentro do Egito? A nona praga é uma das que eu acho mais extraordinária, porque a Bíblia diz que durante 3 dias Deus mandou uma escuridão tão intensa para o Egito, tão intensa, que durante 3 dias os egípcios não saíam de dentro de casa. Mas na região de Gósen, aonde os hebreus moravam, a sua vida social continuou inalterada. Isso é para quem acredita nos mistérios de Deus. Esse período de janeiro tem muitas chuvas e por conta disso, muitas vezes tem falta de luz, a rede fica sobrecarregada. Eu já vi faltar luz numa rua, mas ter luz em outra rua. Faltar luz numa casa, mas ter luz em outra casa. E isso acontece porque são alimentadas por fontes de energias diferentes. Agora, o que eu nunca vi, só na Bíblia, é o sol escolher para quem vai brilhar. Para os hebreus, claridade. Para os inimigos de Deus, escuridão. Porque eu estou dizendo que a natureza trabalha para Deus. Quem aqui não se lembraria que quando Deus decidiu que Faraó e os seus carros e cavaleiros nunca mais perseguiriam os hebreus, Deus abriu o mar vermelho e fez um caminho para que o seu povo atravessasse a seco. Quando os egípcios tentaram atravessar o caminho que Deus abriu para o seu povo, Deus afogou eles no meio do mar. Por quê? Porque a natureza trabalha para Deus. E dentro da natureza, pastor Lucas, tem ainda um braço, que são os animais. E os animais estão a serviço de Deus e fazem parte da natureza. Quem aqui não se lembraria de que quando Deus decidiu conversar com o construtor da arca, quando Deus decidiu falar com Noé, que as estações haviam mudado, que as águas começariam a baixar, e aquilo que estava outrora um caos, voltaria à sua normalidade. Deus poderia falar com Noé de diversas maneiras. Deus poderia ter falado com ele em sonhos, como já havia feito outras vezes. Deus poderia ter enviado um anjo, mas o que Deus decidiu fazer foi usar uma pomba com uma primeira pregoeira das boas novas, trazendo um ramo em seu bico como um presságio, dizendo: as águas começaram a baixar e uma nova estação vai se instaurar na sua vida, porque os animais trabalham para Deus. Olhando ainda para o período do Êxodo, quem não se lembraria de que quando Deus decidiu arrancar os hebreus de dentro do Egito, Deus poderia ter mandado uma outra nação para socorrer o seu povo, Deus poderia ter mandado anjos para socorrer o seu povo, mas Deus fez uso de um exército de animais para marchar em direção ao Egito. Deus mandou as rãs, Deus mandou os piolhos, Deus mandou os gafanhotos, Deus mandou as moscas em direção da terra dos egípcios. E
E isso é tão extraordinário que Êxodo capítulo de número 8 diz que na região de Gósen, aonde os hebreus moravam, as pragas não tinham autorização para entrar. Já imaginou as moscas voando pelo palácio de Faraó, voando pelas ruas do Egito, passeando pelos shoppings do Egito, mas quando ia na direção de Gósen, uma dizia para outra: meia volta, porque aqui a gente não tem autorização de voar. Se os piolhos quiserem andar na cabeça dos escravos, ou melhor, na cabeça dos príncipes, está liberado. Se os piolhos quiserem invadir a casa de Faraó, está liberado. Só não entra na região de Gósen, aonde os hebreus moram, porque ali Deus estava guardando. Eu estou dizendo que os animais trabalham para Deus. Quem não se esqueceria de Números capítulo 21, quando eles estão peregrinando pelo deserto, em direção da terra prometida, por causa da desobediência, Deus manda serpentes àquele lugar, para ferir as pessoas que estavam fora do propósito divino. Isso tudo porque os animais trabalham para Deus. Quem aqui não se lembraria quando a Bíblia Sagrada diz, em 1 Samuel capítulo de número 6, que a Arca da Aliança é saqueada pelos filisteus. Ela é levada para a principal cidade dos filisteus, Asdote, e ela fica ali entre Asdote, Gate e Ecrom por aproximadamente 7 meses. Quando a arca chega ali, Deus começa a trazer confusão. O templo de Dagon, a imagem de Dagon é destruída e a Arca da Aliança fica intacta. Deus começa a trazer doenças, Deus começa a trazer úlcera, Deus começa a trazer enfermidade, de maneira que os habitantes de Asdote perceberam que depois que essa arca chegou, nossa paz acabou. Tira ela daqui, para que a nossa terra não seja destruída. Mandaram ela para outra cidade, mandaram ela para Gate. Quando a arca chega em Gate, Deus começa mais uma vez a trazer doenças, enfermidade. O povo de Gate disse: tira ela, manda ela para Ecrom. Só que os habitantes de Ecrom eram mais inteligentes do que de Asdote e de Gate, e disseram: para cá essa arca não entra. Os outros disseram: para cá ela não volta. Alguém disse: faz o quê? Vamos fazer um teste. Qual é o teste? Será que toda essa tragédia veio das mãos de Deus? Só tem uma forma de saber. Coloca essa arca em cima de uma carroça e permita que as vacas conduzam. Ninguém vai guiar essas vacas, ninguém vai direcionar elas, mas se essa arca parar no lugar certo, a gente vai saber que isso era o dedo de Deus. Sem nenhum GPS, sem ninguém conduzindo, vai a arca na carroça, no lombo das vacas, em direção a Bet-Semes, a cidade dos sacerdotes. E os filisteus aprenderam: os animais trabalham para Deus. Quem aqui não se esqueceria de 1 Reis capítulo de número 18, quando Elias aparece no cenário de Israel, trazendo uma crise hídrica, dizendo: segundo a minha palavra, não vai descer chuva e nem cairá orvalho sobre a terra. O profeta profetizou embaixo, Deus selou na eternidade 3 anos e meio sem chover, faltou água para todo mundo, mas Deus inaugurou o primeiro iFood, o primeiro delivery da história, mandando os corvos de manhã e à tarde levar provisão para o profeta. Eu estou dizendo que os animais trabalham para Deus. Quem aqui não se esqueceria de que uma vez Deus mandou um profeta e profetizar contra Nínive, achando que poderia fugir da soberania de Deus, foi para Tarsis. No meio do caminho, ele é engolido por um grande peixe, e no coração do oceano, Jonas começa a orar dizendo: já entendi, com Deus não se brinca, da tua soberania ninguém foge. Enquanto ele ora, a Bíblia diz, Jonas 2:10, está escrito na sua Bíblia, Jonas 2:10, quem orou foi Jonas, mas Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe, e disse ao peixe, até o dialeto dos peixes ele conhece.
pode vomitar, porque ele já entendeu sobre a minha soberania. No capítulo de número 4 ainda do livro de Jonas, Deus vai ensinar sobre misericórdia e vai mandar um bichinho para destruir uma boboreira. O que Deus está dizendo é: se tu tem pena de uma árvore que tu nem plantou, que dirá eu daqueles que estão perecendo, caminhando a passos largos para o inferno? Eu estou dizendo que os animais trabalham para Deus. Se os animais trabalham para Deus, até o rei da selva tem que se sujeitar ao leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. 1 Reis capítulo de número 13, Deus levanta um profeta novo, manda ele profetizar contra um altar, e Deus só dá uma observação: não durma ali, não se alimente, não se hospede ali. Deus manda ele ir até aquele lugar, só que não obedecendo às instruções de Deus, ele começa a quebrar princípios, e Deus manda um leão em direção ao profeta novo e mata ele. A Bíblia diz que o cadáver ficou estendido, pastor Lucas, e o leão que havia matado o profeta ficou deitado do lado do cadáver, não dilacerou seu corpo, não comeu a sua carne, e o jumento, diz a Bíblia, que levava o profeta ficou do outro lado, sem fugir do leão e sem ter medo dele. Já imaginou isso? Um profeta desobediente morto, um leão com sangue na boca parado, e um outro animal do outro lado sem fugir. O que o leão estava dizendo é: não matei ele porque estava com fome, não matei porque cruzou meu caminho, não matei porque fazia parte da minha dieta, eu só estou aqui a serviço dele. Segundo Reis capítulo de número 17, o reino norte começa a desagradar a Deus. Deus manda leões para aquela região como aferidor de medidas da sua santidade, para ensinar aquele povo acerca dos seus princípios. 1 Reis capítulo de número 20, a Bíblia diz que um homem desobedecendo um sacerdote é morto por um leão. Daniel capítulo de número 6, traçaram um decreto dizendo que nenhum outro Deus poderia ser adorado, se não pararia na cova dos leões. Pensaram que estavam sentenciando um homem de oração, só se esqueceram que o homem que Daniel orava com as janelas abertas para Jerusalém, mandava no céu, na terra e debaixo da terra, tiveram que jejuar a madrugada inteira e não tocaram nele. Por quê? Porque os animais trabalham para Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: os animais trabalham para Deus. Os animais trabalham para Deus. Então eu digo e repito sem medo de errar: Jesus não precisaria estar no deserto entre as hienas, entre os leões e entre os chacais. Não, se ele quisesse, ele poderia ter dito: hiena, vai-te embora que eu estou na campanha. Ele poderia ter dito: leão, sai porque eu estou trabalhando no departamento. Ele poderia ter dito: chacal, me deixa em paz porque eu estou servindo a igreja. Mas Jesus, ele aprendeu o que eu e você temos dificuldade de aprender: o que é natural e o que é espiritual. Quando o diabo quis fazer gracinha no ambiente profético, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito. O que a gente passa, se tiver um cunho espiritual, os crentes da ADVEC têm autorização para sair daqui revestido de autoridade, botar o pé na sua casa dizendo: acabou tua gracinha aqui, Satanás, vai embora. Acabou tua atuação aqui, vai embora. Aqui você não toca mais, vai embora. Mas Jesus entendeu que aquelas feras não eram espirituais, eram naturais. E o que eu faço? Se for espiritual, eu levanto as mãos e repreendo. E se for natural, eu faço igual Jesus: caminha entre elas, anda entre elas, vive entre elas, compartilha com elas. Eu não seria ingênuo para dizer na ADVEC, na quinta-feira da vitória, que tu serás unanimidade. Tem gente que não gosta de você, tem gente que não vai com teu estilo, tem gente que não gosta do teu bom dia, tem gente que não gosta da tua casa, da tua família. E não é demônio, é índole ruim, gente que tem mais intenções, gente corrompida. E o que eu faço?
mal, repreende. E se não for, tenha maturidade para servir do lado delas, para andar do lado delas, para cantar do lado delas, para pregar do lado delas, para tocar do lado delas. Você precisa aprender a andar entre as fezes